Você pode ser, assim como eu, uma pessoa que acha bacana estampas de caveira e coisas assim. Ou você pode ser uma pessoa, como algumas pessoas que normalmente são mais velhas, que acha isso um pouco macabro e tem uma certa aversão a isso, acha que pode ser uma coisa de uma ou outra. Independente de quem você seja, Memento Mori é um conceito extremamente importante que você já se lembrou de uma forma ou de outra. E Memento Mori é justamente isso, é uma lembrança. Memento é isso, é uma lembrança. Mori, morte. É uma lembrança da morte. E por que é tão importante assim a gente ter essa lembrança da morte? Isso não é meio macabro, meio ficar se lembrando da morte. Mas o princípio básico disso tudo é que a vida só tem graça por causa da morte. A gente só vive, a gente só tem a ânsia de viver por causa da morte. Se não houvesse a morte, a gente poderia deixar tudo para fazer amanhã, já que a gente teria um tempo limitado. Mas com a lembrança da morte, a gente lembra que no final tudo isso vai embora. Ninguém vai lembrar da gente por tanto tempo assim, até porque as pessoas que vão lembrar da gente eventualmente também vão morrer. E na escala cósmica tudo é muito pequeno. Isso pode parecer meio pessimista para certas pessoas, que tem uma desilusão de querer ser grandioso e etc. Mas é como já diz o poema Ozymandias, que conta a história de um viajante de uma terra antiga que viajava por um deserto e viu duas pernas imensas em meio à vastidão do deserto. E uma placa que dizia: Eu sou Ozymandias, o rei dos reis. Olhe para minhas obras, ó poderoso, e se desespere. Do lado disso, só a cabeça decepada da estátua permanecia. Fora isso, nada mais além das areias do deserto. Então, esse poema é um grande testamento aqui, por mais grandiosa que seja a obra que você faça, tudo isso eventualmente vai se esvair. Então não adianta você ficar pensando sobre o que as pessoas vão pensar sobre você na rua, sobre o que é que não sei o que. Se você se preocupar demais, você perde o trem, você perde a graça de viver. Entenda que tudo é finito e as pessoas estão muito mais preocupadas com elas mesmas do que você. E com confiança, como eu já digo aqui, é uma coisa que vai liberar a maioria do mundo para você. Porque se você fizer as coisas com confiança, as pessoas vão perceber, as pessoas vão notar isso em você e você vai ganhar acesso a muito mais coisas, você vai ser muito mais respeitado. Tornando essa nossa estadia aqui, essa nossa vida, apesar de breve, tornando ela muito melhor. Claro, ninguém quer se sentir desrespeitado, desvalorizado. E da onde vem esse Memento Mori? Memento Mori surgiu basicamente na Idade Média, onde teve uma grande ascensão desse conceito, onde eram pintadas coisas nas paredes, em diversas pinturas com caveiras e lembranças da morte, como por exemplo uma pintura muito famosa do Barroco, também uma vela se apagando, um copo derrubado e todo esse ar de coisas que estão se acabando, que acabaram. E o que é que isso faz? É lembrar você da morte. E por que queriam que você se lembrasse da morte? Justamente para você ir se confessar, se arrepender dos seus pecados e lembrar que na sua outra vida, depois da morte, a igreja lhe esperava e toda essa questão de você ser julgado lhe esperava. Então, era justamente um incentivo a isso, você confessar seus pecados, você se aliar com a igreja, que era quem comandava durante esse tempo, e era uma forma de, digamos assim, garantir a cooperação da população, já que elas lembravam da morte e lembravam que precisavam se confessar, precisavam estar em paz com a sua fé para ter uma boa vida após a morte. E quer você acredite nisso ou não, é importante que a gente lembre que Memento Mori não é uma desculpa para você sair vivendo adoidado e jogando tudo pro ar. Você tem que viver bem nos dias atuais. Você tem que viver de uma forma que você curta a sua vida e pare de se preocupar com as opiniões de pessoas que você não se importa. Claro que você vai se preocupar com a opinião de certas pessoas,
mas as pessoas têm que ser pessoas que você mesmo se importa com elas. E procure fazer o bem. Obviamente, procure fazer o bem. Porque dessa forma você não só garante uma vida após a morte, caso você acredite nisso, mas você também garante que sua vida aqui é melhor. Porque fazer o bem é algo que, para a maioria das pessoas, creio eu, faz bem para você. Você se sente bem consigo mesmo e é algo que tende a voltar para você também. Então, de certa forma, Memento Mori também é uma lembrança de você agir bem, de você tratar o outro com respeito, tratar o outro bem, porque no final o que a gente leva a isso são as conexões que a gente fez e não bens materiais ou outras coisas assim. E que sentimentos negativos são passageiros, mas sentimentos positivos tendem a durar muito mais. Então, a lembrança de hoje é essa. Use o Memento Mori, use esse conceito, se lembre da morte para dar sentido à vida. Para lembrar que nosso tempo aqui é finito e a gente tem que utilizar ele da melhor forma possível. Dessa forma você pode ser muito mais confiante, fazer muito mais bem para as outras pessoas. E espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, eu peço que você curta, talvez envie para um amigo que esteja precisando lembrar desse conceito de Memento Mori, de Carpe Diem, viver o dia atual e aproveitar a vida. Peço que se inscreva também. Até a próxima.